Ok, meus amigos, vamos dar sequência aqui. Finalmente, então, vamos começar o estudo do inquérito policial propriamente dito. A gente falava, então, da investigação criminal, e aí trouxemos aqui a importância da investigação criminal, e víamos que o inquérito policial é a principal, não a única, como já dissemos, mas a principal modalidade de investigação criminal. Então, eu quero começar aqui, começar esse bloco, trazendo aqui a ideia de um conceito de inquérito policial. Vamos trazer aqui o inquérito policial dizendo o seguinte: inquérito policial é o procedimento administrativo presidido pela autoridade policial, destinado a coletar elementos de informação, entre parênteses, ou provas, aptos a formar a opinião delicti do titular da ação penal. Meus amigos, veja então que aqui a gente trouxe um conceito de inquérito policial, mas mais importante do que o conceito é aquilo que ele nos traz, ou seja, todos os elementos trazidos dentro do conceito. Às vezes com um conceito, a ideia do conceito é realmente definir um instituto, e com isso a gente acaba trazendo várias dimensões daquele instituto. Isso acontece aqui. Veja, por exemplo, que aqui quando a gente conceitua o inquérito policial, veja que quando a gente diz assim, inquérito policial é o procedimento administrativo, veja que aqui eu já consigo trazer um outro tópico, que é a natureza jurídica do inquérito policial. Ora, quando a gente pergunta qual é a natureza jurídica de um instituto, nós estamos perguntando o que é isso para o direito. Então, quando a gente pergunta o que é isto para o direito, o que é um inquérito policial para o direito, quando a gente pergunta qual a natureza natureza jurídica de alguma coisa, estamos perguntando o que é, em essência, aquilo para o direito. E, para tanto, a gente vai acabar precisando categorizar de acordo com alguma das categorias jurídicas já existentes. Então, o inquérito policial, a gente encaixa onde? Em qual categoria jurídica? Veja aqui comigo. A gente encaixa na ideia de um procedimento administrativo. E aí, meus amigos, eu quero começar com a ideia de procedimento. Então, para começo de conversa, o inquérito é um procedimento. Bom, a partir daqui, eu quero te lembrar o seguinte: procedimento não se confunde com processo. Então, processo é diferente de procedimento. Por quê? Quando a gente fala em processo, nós estamos falando de algo muito mais abrangente. Para começo de conversa, vou escrever aqui embaixo. Quando a gente fala em processo, nós estamos falando em uma relação jurídica. Essa é a teoria amplamente aceita aqui no Brasil, que é a teoria de Oscar von Below. Below se escreve assim, Below, Então, Oscar von Below, que desenvolve a ideia de processo como relação jurídica. Isso é amplamente aceito. Inclusive, lá no CPC, isso está definido no CPC. O CPC coloca o processo como relação jurídica. No processo penal, há alguns autores que vão divergir, aí trazem a teoria de Goldschmidt, enfim, trazem a ideia de Fazzolari, mas aí vão ver o processo não como relação jurídica, mas como situação jurídica. Outros vão dizer que é instituição jurídica. Fazzolari dizia que era procedimento em contraditório, Então, mais um entendimento amplamente aceito entre nós é no sentido de que o processo é uma relação jurídica. É a relação jurídica que se desenvolve entre os atores que participam ali do processo. Agora, nada impede que a gente compatibilize a ideia de Below com a ideia de Fazzolari, dizendo então que o processo realmente é uma relação jurídica, mas é uma relação jurídica que se desenvolve em procedimento que se dá em contraditório. Então, é uma relação jurídica animada por um procedimento que se desenvolve em contraditório. Processo é isso. O processo é uma relação jurídica que é animada por um procedimento que se desenvolve em contraditório. Então, quando a gente pensa em processo, a gente tem a ideia de relação jurídica, a gente tem a ideia de procedimento e a gente tem a ideia de contraditório. Então a gente reitera que processo não se confunde com procedimento, até porque aqui a gente tem uma relação de continência, ou seja, todo processo possui um procedimento. Para que seja processo é necessário que tenha um procedimento, mas nem todo procedimento está no bojo de um processo. Ou seja, se eu tenho um processo, embutido no processo necessariamente eu tenho um procedimento. Mas eu posso ter procedimentos autônomos que não ocorrem no desenrolar, no desenvolver de um processo.
Tá, para tornar mais fácil, a gente percebe aqui o seguinte: o inquérito policial é um procedimento que não se desenvolve em um processo. Pode ser que do inquérito policial, né, pode ser que desse procedimento, pode ser que a partir daquilo que surgir no inquérito policial, surja depois um processo, mas é outra coisa, é outro instituto. É uma fase pré-processual da persecução criminal e outra fase processual da persecução criminal, como a gente procurou trazer aqui. Então são coisas diferentes, tá? Bom, aí a gente avança para lembrar o seguinte. Então, aqui eu tenho um procedimento autônomo, não é um procedimento no bojo de um processo, mas afinal de contas, o que é procedimento? Porque veja que a gente acabou aqui definindo o que é que seria o processo, né? Processo é a relação jurídica animada por um procedimento contraditório. Inquérito, nós estamos dizendo aqui que é um procedimento que não se dá no bojo de um processo. Aliás, antes da gente definir procedimento, nos chama a atenção, inclusive, o fato de que a gente precisa reiterar que o inquérito policial é um procedimento administrativo, porque, meus amigos, lembrem comigo, se a gente dissesse que é um processo administrativo, inevitavelmente teríamos o contraditório, coisa que aqui não tem. A gente não tem contraditório no inquérito policial. Alguns dizem contraditório muito mitigado, e a maioria diz não tem contraditório. A gente vai trazer esse debate. Eu já estou prometendo esse debate aqui já há algum tempo, né? Nos blocos anteriores eu comentei isso também. Mas, por enquanto, vamos ficar com a ideia majoritária, que é a ideia no sentido de que no inquérito policial não tem contraditório. A gente vai ver que, a depender do caso, pode ter exceção, mas a regra é, no inquérito policial não tem contraditório. Então, a gente não pode dizer que o inquérito é um processo administrativo. O inquérito é um procedimento administrativo. Se fosse processo administrativo, teria contraditório, já que todo processo judicial ou administrativo traz consigo o contraditório, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Então, o inquérito, eu reitero, ele é um procedimento administrativo, daí a ausência de contraditório, mas, afinal de contas, o que é o procedimento? Que a gente já disse aqui que iria definir o procedimento e ainda não fizemos. O que é o procedimento, meus amigos? Vejam só, procedimento nada mais é do que um conjunto encadeado de atos. Quando a gente fala que o inquérito é um procedimento administrativo, estamos dizendo que o inquérito é um conjunto encadeado de atos administrativos. Então, procedimento, eu repito, é um conjunto encadeado de atos. O inquérito policial é um procedimento administrativo, então estamos dizendo que é um conjunto encadeado de atos administrativos. E esses atos administrativos consistem em diligências investigatórias. Então, o que é o inquérito policial? O inquérito policial ele é formado por aquele conjunto de diligências investigatórias presididos pelo delegado. Então, um delegado que vai ouvir a vítima, vai ouvir o ofensor, né, o ofendido, que é a vítima, vai ouvir o ofensor, vai ouvir as testemunhas, vai fazer a careação, caso haja depoimentos contraditórios, vai determinar a realização da reprodução simulada dos fatos, vai determinar a realização do exame pericial. Então, essas diligências investigatórias, elas são ali inúmeros atos administrativos, né, esses atos administrativos que consistem em diligências investigatórias, eles formam o procedimento. O procedimento é isso. Tá? Bom, e aí, volta aqui comigo para a definição. Veja então que inquérito policial a gente dizia que é o procedimento administrativo. Qual a ideia aqui do administrativo? É apenas para diferenciarmos de eventual procedimento judicial. Então, por exemplo, a gente dizia que todo processo traz consigo um procedimento. Então, no processo penal, nós temos um procedimento, que é um procedimento judicial, é um procedimento que ocorre em fase de judiciário. Né? Então, quando a gente vê ali aquele procedimento, né, que a gente vai estudar aqui também nesse curso lá na frente, a parte de procedimentos, mas assim, quando a gente pensa no procedimento, aquele conjunto de atos processuais, né, e aí a gente vê lá, por exemplo, nessa de procedimento, a gente vê, por exemplo, o MP ofereceu denúncia, o juiz recebeu, aí determinou a citação, o réu apresentou a resposta à acusação, quer dizer, conjunto de atos que formam procedimento judicial, que é o procedimento no bojo do processo penal. Aqui não, aqui a gente está falando de um procedimento que antecede a fase processual. E é justamente por isso que a gente chama de procedimento administrativo. Procedimento por ser um conjunto de atos administrativos e administrativo justamente por não ter esse caráter judicial. Tá? Agora, lembra que é óbvio que nada impede que exista ingerência judicial no inquérito policial. O inquérito ele não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo.
Mas pode haver aqui no inquérito a ingerência judicial, pode haver a adoção de medidas por parte do Poder Judiciário. E é muito importante que a gente lembre que essas medidas, elas não desnaturam o caráter administrativo do inquérito policial. O inquérito continua a ser um procedimento administrativo, ainda que existam intervenções judiciais. Quando é que ocorrerão intervenções judiciais? Elas podem ocorrer, por exemplo, conforme nós já mencionamos, quando existe a necessidade da adoção de alguma medida acobertada por uma cláusula de reserva jurisdicional, ou seja, alguma daquelas medidas que só o juiz poderia adotar, interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária, já comentamos aqui, busca e apreensão domiciliar, uma quebra de sigilo, enfim. Então, aquelas medidas, então, quando o delegado se vê diante da necessidade da adoção de alguma daquelas medidas, o delegado precisa se reportar ao judiciário, formulando uma representação para que haja adoção daquelas medidas. E aí eu terei a intervenção judicial, adotando a medida ou não adotando a medida, mas é uma decisão judicial que vai ali incidir no âmbito do inquérito policial, tá? E aí, como eu disse, a eventual adoção dessas medidas não desnaturam a característica administrativa do inquérito policial. E, ademais, a gente pode ter também a intervenção judicial de alguma outra forma, como, por exemplo, quando ocorre ali uma decisão judicial trancando a investigação criminal. Trancar a investigação criminal é o nome que se dá quando a gente tem essa decisão judicial que determina um arquivamento compulsório da investigação. A gente vai ver isso lá no final do nosso curso, quando a gente chegar na parte de habeas corpus, e aí falarmos do habeas corpus, esse habeas corpus que é chamado de profilático, é esse habeas corpus para trancar a investigação ou o processo. Tá? Então, meus amigos, vejam que a gente teria aqui essa situação, e aí eu repito, esse inquérito policial é então procedimento administrativo, já dissemos procedimento por ser esse conjunto encadeado de atos administrativos, que são essas diligências investigatórias, administrativo por não ter natureza judicial, embora possam existir intervenções judiciais, como nós mencionamos, que não retirariam o caráter administrativo do inquérito policial. Voltando aqui, meus amigos, que mais a gente tem? Aí, volte comigo aqui na tela anterior, veja então que a partir do conceito a gente já trouxe a natureza jurídica, essa natureza jurídica de procedimento administrativo, mas prosseguindo aqui no nosso conceito, veja que a gente ainda traz aqui mais um aspecto, meus amigos, que é relacionado à atribuição do inquérito policial. Veja bem, quando se diz assim, olha lá, que ele é presidido pela autoridade policial. De quem é a atribuição do inquérito? No que se refere ao órgão público, meus amigos, é da polícia judiciária, polícia judiciária. E no que se refere ao agente público, aí nós sabemos que é o delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial. Então, delegado de polícia, delegada de polícia, tá? Então, eu dizendo isso justamente porque a autoridade policial aqui, quando a gente pensar na figura da autoridade policial, estamos nos referindo aos delegados de polícia. Tá? Então, assim, o agente de polícia, o escrivão de polícia, o investigador, o papiloscopista, o perito, nenhum deles é considerado autoridade policial para fins de processo penal. Veja bem, não confunda, eu não estou dizendo que não são autoridades públicas. São autoridades públicas, sim. São autoridades públicas, inclusive, para incidência, eventualmente, da lei de abuso de autoridade. Então, são autoridades públicas. O que eu disse não foi isso. O que eu disse é que para o processo penal eles não são autoridade policial. Quando no processo penal se utiliza a expressão autoridade policial, nós estamos nos referindo exclusivamente aos delegados de polícia. Então, a quem cabe a atribuição do inquérito policial? No que se refere ao órgão público, eu repito, a Polícia Judiciária. E aí eu estou me referindo à Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, ou às polícias civis, que são as polícias judiciárias nos estados. Essa Polícia Judiciária que é a polícia repressiva, não é a polícia que atua na fase da prevenção
prioritariamente não é na fase da prevenção, mas sim na fase da repressão. Ou seja, ocorreu o crime, então a atividade investigativa fica a critério delas, né? A priori, o policiamento ostensivo, por exemplo, fica a cargo das polícias militares e essa atribuição mais investigativa a cargo ali das polícias civis nos estados ou Polícia Federal no âmbito da União. Claro que a depender do caso, a gente pode ter alguma variação pontual, né? Então, por exemplo, claro que, por exemplo, as polícias militares também têm atribuição investigativa quando a gente pensa, por exemplo, no inquérito policial militar. Então, só a título de exemplo. Mas, prioritariamente, veja aqui, inquérito policial, quando a gente fala em polícia judiciária, eu repito, eu estou me referindo à Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, e as polícias civis, que são as polícias judiciárias nos estados. Lembrando ainda, meus amigos, como nós já mencionamos aqui, que, claro, a gente teria o inquérito das polícias militares, mas aí não é um inquérito policial, é o IPM, é um inquérito policial militar, é outro instituto. A gente tem um inquérito lá da Polícia da Câmara dos Deputados, Polícia do Senado Federal, mas é um inquérito próprio dessas polícias, que são ali as polícias legislativas, tá? Conforme nós mencionamos no bloco anterior. Então, voltando aqui, para a tela aqui para nós, veja bem, então essa ideia aqui do inquérito policial, tá bom? Veja bem, então o inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial. Lembra, é presidido pela autoridade policial. Então o inquérito policial não é presidido por juiz, não é presidido pelo MP, embora, como a gente saiba, MP e juiz podem fazer requisições e o delegado estaria obrigado a atender, salvo alguns casos excepcionais que nós mencionaremos ainda no nosso encontro de hoje. Mas o fato é que o MP e o judiciário podem formular requisições e o delegado seria obrigado a atender, mas é o delegado quem preside o inquérito, né? Isso não descaracteriza a função de presidência do inquérito por parte do delegado de polícia. Quem preside inquérito policial, delegados de polícia, tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. Voltando aqui, aí veja ainda mais um tópico aqui que eu quero trazer para vocês. Veja que são tópicos que nós estamos conseguindo extrair a partir do nosso conceito. A partir do conceito a gente já trouxe a natureza jurídica do inquérito, a gente já trouxe a atribuição do inquérito, a gente avança agora para dizer o seguinte, mais um tópico importante, meus amigos, é a finalidade no inquérito policial. A finalidade do inquérito policial. Aí volte comigo aí para a definição, veja que ele diz então assim, ó, destinado, ou seja, é a finalidade, destinado a quê? A coletar elementos de informação, e eu coloquei entre parênteses, ou de provas. Por quê? Vejam comigo que caminhando com a doutrina majoritária, nós vamos dizer, nos termos do artigo 158 do CPP, que o que se coleta, os elementos de prova que são coletados aqui na fase de investigação, em regra são chamados de elementos de informação, porque é uma expressão que é utilizada pelo próprio CPP, como eu disse no seu artigo 158. Então, são chamados de elementos de informação. Por que elementos de informação? Por que a doutrina gosta dessa diferença e dizer que aqui se coletam elementos de informação? Porque, na verdade, aqui o que é coletado não é coletado sob o crivo do contraditório. E a doutrina gosta de referendar a ideia de que a prova, propriamente dita, ela é produzida em contraditório e, portanto, o que é produzido na fase pré-processual não chega ainda a ser prova, mas sim elemento de informação. A gente pode fazer essa diferença também. Todavia, há quem diga em doutrina também que, na verdade, o que se produz aqui é prova, sim. A grande questão é você saber qual é o peso dessa prova, qual é a importância dessa prova. E aí é lembrar que a prova produzida na investigação, ela tem natureza relativa, ela tem um peso relativo, né? Ela tem uma importância relativa. Por que isso? Porque lembre que a prova que é produzida durante a investigação, ela deve ser confirmada durante a fase de processo. Então ela deve ser reproduzida durante a fase de processo. É por isso que às vezes a pessoa que vai figurar como testemunha, ela é ouvida na investigação e depois ela é ouvida de novo no processo. O réu, quando na investigação ele ainda é investigado, ele é ouvido ali pelo delegado e depois ele é ouvido no processo pelo juiz.
Muitas vezes as pessoas que não atuam na área não entendem isso. Cansei de ouvir testemunhas na Justiça Federal e que as testemunhas não entendiam e elas já começaram dizendo, olha, mas eu já falei o que eu sabia lá na Polícia Federal. E eu dizia, exatamente, é sobre aquele mesmo fato que o senhor, a senhora, depois lá na Polícia Federal. Ou seja, aí eu procuro explicar para ela que eles depuseram lá na Polícia Federal, na fase de investigação, e agora precisam apresentar um novo depoimento na fase de processo. Por quê? Porque aquele elemento de prova, ou elemento de informação, como alguns preferem, como a maioria da doutrina prefere, aquele elemento de informação colhido lá na fase de investigação, meus amigos, foi em um momento em que não havia contraditório. E agora é necessário reproduzir esse elemento de prova ante a ideia de contraditório. Então, a pessoa que foi depor como testemunha lá, foi depor lá perante o delegado. Só que o defensor do investigado, ele não tinha, por exemplo, direito de produzir provas, ele não tinha direito de contraditar a testemunha, por exemplo. Ele não tinha direito de formular perguntas. Nos termos do artigo 14 do CPP, ele poderia formular requerimentos, mas o delegado atenderia ou não ao seu critério, porque ali não tem amplo contraditório, é inquisitivo. Aí quando você vai reproduzir aquela prova durante a fase de processo, aí é diferente, aí você tem que abrir o contraditório. Aí o juiz precisa possibilitar as partes que formulem perguntas, as partes podem contraditar a testemunha. Então, é isso, é por isso que a maioria da doutrina vai dizer que o que se produz aqui é elemento de informação, mas há quem diga que é elemento de prova, só que é uma prova com valor relativo. Cuidado, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele utiliza a expressão elemento de prova na súmula vinculante 14. A súmula vinculante 14, que é aquela que vai dizer que o investigado, o defensor do investigado, tem um direito de consultar os autos da investigação, e lá a súmula vinculante 14 utiliza a expressão elementos de prova, né? Diz que o defensor do investigado tem direito de consultar, tem o direito de acesso aos autos da investigação em relação aos elementos de prova já documentados, quer dizer, aquelas provas já produzidas e documentadas. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal utiliza a expressão elementos de provas para fazer menção aqui ao que é coletado durante a fase de investigação. Mas eu repito, a doutrina majoritária utiliza a expressão elemento de informação e entende que o que se produz aqui na fase de investigação não é prova, mas sim elemento de investigação, de informação, tá bom? Tá, eu quero avançar aqui com você e veja bem, mas para que o inquérito vai pretender a coleta desses elementos de informação ou elementos de prova, como alguns preferem? Ora, justamente para formar a opinio delicti do titular da ação penal. Meus amigos, opinio delicti, você já percebeu aí que é uma expressão em latim e que você já percebeu também que uma tradução literal seria opinião delitiva. Mas, mais do que a opinião delitiva, ou melhor, mais do que a tradução literal e utilizarmos a expressão opinião delitiva, mais importante que isso é a gente entender o que é essa opinião delicti, o que é essa tal opinião delitiva. E nada mais é do que o convencimento do titular da ação penal sobre o seu cabimento. E aí lembre, meus amigos, que aqui quando a gente fala em titular da ação penal, lembra que eu não estou falando apenas do MP, porque aqui pode ser ação penal pública ou ação penal de iniciativa privada. E aí, realmente, o titular da ação penal pública é o MP, mas o titular da ação penal de iniciativa privada é o ofendido, ou seja, a vítima. Então, o objetivo aqui é coletar elementos de informação para embasar essa opinião delitiva do Ministério Público ou do ofendido. Como assim embasar a opinião delitiva? É para o MP ou o ofendido terem elementos para definir se cabe ou não o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, respectivamente. Ou seja, quando a gente diz aqui formar opinião delitiva do titular da ação penal, não é que necessariamente haverá ação penal. Formar opinião delitiva é formar o convencimento do titular da ação penal acerca do cabimento ou não da ação penal. É essa a grande questão, tá bom?
Veja comigo, veja quanta coisa a gente conseguiu falar apenas a partir do conceito de inquérito policial. E aí, voltando aqui um pouco na tela, a gente percebe então que a partir do conceito, a gente trouxe a natureza jurídica do inquérito, natureza de procedimento administrativo, a atribuição do inquérito, que a gente viu que é da polícia judiciária, e quando a gente foca no agente público, aí seria a autoridade policial, e a questão da finalidade, que é essa coleta de elementos de informação ou elementos de prova, como alguns preferem, idôneos a embasar a opinião delitiva do titular da ação penal, que sabemos ser ou o Ministério Público ou o ofendido, a depender do caso. Eu vou fechar aqui então esse bloco e eu volto no próximo bloco trazendo aqui as características do inquérito policial. Características, portanto, do inquérito policial, tá bom? Então, a gente fecha aqui esse bloco, daqui a pouco eu volto trazendo isso. Vamos lá.